Olá meninas e meninos, sejam bem-vindos a mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou o professor César Lino, estou aqui para trabalhar convosco a disciplina de Matemática do 8º ano. Nesta época de pandemia, vocês já sabem, devemos sempre lavar as mãos com frequências, usar as máscaras, manter o distanciamento social. Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre par ordenado. Objetivo para essa aula de hoje: definir um par ordenado e também reconhecer um par ordenado. Recursos. São recursos que nós utilizamos normalmente: caderno, uma caneta, lápis. Se vocês têm quadro em casa também, para praticar esse exercício, que é importante porque nós vamos fazer várias figuras, ok? E também utilizem o vosso manual de 8º ano. Par ordenado. Par, vocês já sabem o que? Significa duas coisas, ok? Ordenado significa que exige uma ordem. Ordem, primeiro, segundo, assim sucessivamente. Então vamos à definição de par ordenado. Um par tem que ser ordenado por ordem. Então vamos lá. Chama-se par ordenado a representação na forma A, B, dentro de parênteses, onde A é o primeiro componente ou o primeiro número e B é o segundo componente. Assim temos alguns exemplos. 1 e 2 é um par. 1 é o primeiro, 2 é o segundo. Lá mais à frente eu vou dar mais detalhes. 7 e menos 3 também é um par ordenado. Ou simplesmente AB. Em matemática, existem situações em que há a necessidade de distinguir dois pares pela ordem de seus elementos. Exemplo: imaginemos que o time de futebol da sua escola ou da sua zona ali será formada por 10 atletas titulares e reservas, escolhidos entre os alunos do 7º e 8º anos. Podemos indicar a quantidade de alunos escolhidos de cada classe do seguinte esquema. Anotamos entre parênteses, primeiro, o número de alunos relacionados no 7º ano e depois dos alunos de 8º ano. Ou seja, vamos abrir parênteses e colocar primeiro os alunos do 7º ano e depois os alunos do 8º ano. Ou seja, primeiro o número tem a ver com os alunos do 7º ano escolhidos e o segundo tem a ver com os alunos do 8º ano. Vamos ver na prática. Aqui, só um esquema, é dessa forma que nós vamos tratar. Esse primeiro espaço, primeiro componente, tem a ver com o aluno de 7º ano e o segundo com o aluno de 8º ano. Então, 3 e 7 indicará que foram escolhidos 3 alunos, muita atenção, foram escolhidos 3 alunos do 7º ano e 7 alunos do 8º ano, por essa ordem. Desta forma, 7 e 3 nos dirá que 7 alunos são do 7º ano e 3 alunos são do 8º ano. Eu não sei se vocês estão a entender essa lógica. Aqui, nesse esquema aqui, está a indicar que 3 alunos são do 7º ano, 7 são do 8º ano. Agora vamos fazer a troca. Desta forma, 7 é para os alunos de 7º ano, 3 são para os alunos do 8º ano. O que é que nós podemos concluir? Observamos neste caso que 3 e 7 e 7 e 3, par ordenado, representam dois modos diferentes de selecionar os alunos para o time de futebol, o que podemos concluir que temos as mesmas quantidades de alunos, porém em ordens diferentes. Já repararam ali?
Aqui nós temos 10 alunos, 3 do sétimo, 7 do oitavo. Aqui também nós temos 10 alunos, só que contrário, 3 do sétimo ano, desculpem, 7 do sétimo ano, 3 do oitavo ano. Vamos prosseguir. Por isso, dizemos que 3 e 7 e 7, 3 são dois pares ordenados diferentes, pela ordem que eu já tinha explicado. Vamos ver um exemplo. Consideramos um plano cartesiano. Vamos ver o que é um plano cartesiano. Nós temos aqui um plano, eixo X na horizontal e eixo Y na vertical. Origem 0, 0. Nós temos aqui ponto P de coordenadas X e Y. Ponto P é o ponto no plano. Como é que nós vamos encontrar esse ponto? Nós vamos pegar uma régua lá em casa, vamos traçar uma linha a partir do ponto 2, por exemplo, paralela ao eixo Y. Depois vamos fazer no ponto 3, paralelo ao eixo Y, ao eixo X, desculpa, vamos encontrar aqui a interseção das duas retas que nos dá o ponto no plano. Nesse caso, nós temos aqui vários pontos. Nós temos aqui o ponto 2, 3, temos aqui o ponto 0, 0 na origem, temos aqui o ponto menos 3 e 1, temos aqui o ponto menos 1 e menos 2. São pontos que estão no plano cartesiano e também são pares ordenados. Ou seja, aqui vocês podem ver, no ponto que nós temos ali de cor verde, o primeiro número tem a ver com X, porque nós temos aqui no ponto P a primeira letra é X. Então o primeiro número corresponde a X. A segunda letra é o Y, então o segundo número corresponde a Y. Por essa ordem. Então o par ordenado tem que obedecer ali uma ordem. X, o eixo X, nós chamamos de eixo das abscissas e Y nós chamamos de ordenada. É o eixo que fica na vertical. Ok? Vamos prosseguir. O ponto A, eu considerei o ponto A como o ponto que nós tínhamos na imagem, ponto de cor verde. O ponto A é diferente do ponto B, 3, 2. O ponto A tem como par ordenado 2, 3. E o ponto B tem como par ordenado 3, 2. Porque o ponto A, o valor de X é 2, enquanto que o valor aqui no ponto B, o valor de X é 3. Então não podem ser iguais. Concluí que o par ordenado 2, 3 é diferente de 3, 2. Por ordem que nós indicamos. X, primeiro número, Y, segundo número. Definição. Um par ordenado AB é um par de objetos matemáticos cuja ordem de ocorrência desses objetos é significante, ou seja, a ordem é importante. Consiste de dois elementos, porque é um par, designamos como primeiro elemento e o outro como segundo elemento. Nota: dois pares ordenados AB e CD são iguais se e somente se o primeiro elemento aqui, nesse caso o A, for igual a C. E também se B for igual a D. Simbolicamente nós temos par ordenado AB. Sempre vocês devem ler par ordenado AB é igual a CD. Se somente se o número que está aqui, ou o primeiro elemento, for igual ao primeiro elemento do segundo ponto. Nesse caso, se A for igual a C e B for igual a D, então podemos concluir que esses dois pares ordenados são iguais. Pares ordenados podem ter os primeiros e segundos elementos idênticos, tais como: professor, eu posso ter 1 e 1, não tem problema. Está aqui, 1 e 1 é um par ordenado. Não tem que ser sempre dois números diferentes lá dentro. 5 e 5, ou seja, aqui nesse caso, se considerarmos A igual a 1, B também igual a 1, considerando par ordenado A, B. 5 e 5, 7
e 7. Vamos avançar com exercício. Vamos para o exercício de hoje, primeiro exercício, para ver se vocês entenderam a parte teórica que nós falamos há pouco. Exercício número 1 diz o seguinte: observa a figura. Nós temos aqui um plano cartesiano com os pontos A, B e C. O que vocês vão fazer? Vocês vão indicar as coordenadas de A, B e C, respectivamente, no gráfico. Atenção, vocês vão, a partir desse gráfico, vocês vão indicar por ordem aqui A, B e C. Qual é a linha que está corretamente e também por ordem? Porque diz ali, tem que indicar, o primeiro par tem que ser do A, o segundo par de B, o terceiro par tem que ser de C. Então vocês vão ver aqui, cada linha, aqui que vocês têm no eixo X, aqui número 1, número 2, 3, 4, 5, 6, assim sucessivamente. Seguem o raciocínio para o eixo X e também para o eixo Y. Só uma dica ou uma ajuda. O ponto A, por exemplo, o ponto A tem coordenada 5. Eu disse que vocês vão pegar uma régua, vocês vão traçar uma linha paralela ao eixo X. Vocês vão ver que o ponto A, essa linha é concorrente com a linha que também sai do número 6. Então tem a interseção aqui no ponto A. Então o ponto A tem coordenada 1 e 6. Vocês vão ver, desculpem, 5 e 6. Isso acontece. Então segue o mesmo raciocínio para o ponto C e também para o ponto B. E vocês vão ter que assinalar com uma cruz qual é a opção correta. De seguida vamos fazer a correção. Vamos ver a vossa correção. Na linha A nós temos 1 e 4, pertence a que ponto? 1 e 4, nós temos aqui 1 e 4. 2, 3 e 4. 1 e 4 pertence ao ponto B. Mas a ordem diz, primeiro tem que ser o ponto A. Então descartamos a primeira opção. Se o primeiro número ou a primeira letra, o ponto A, não estiver no primeiro caso, então descartamos. Não precisam perder muito tempo ali. Vamos para a opção a linha B. Tem 4 e 1. Vamos ver que ponto tem 4 e 1. 4 aqui. 1, 4 e 1. Nós não temos aqui nenhum ponto com 4 e 1. Não é ponto A, nem ponto B, nem o ponto C. Porque nós temos aqui 4 com 2, que é o ponto C. Então, a linha B também não é a opção correta. Vamos para a linha C. 5 e 6. Que ponto tem 5 e 6 primeiro? 5, 4, 5. Aqui, 5, ponto A, 6. Então, ponto A. Começamos bem. Ponto B. Vamos, se conseguirmos encontrar o ponto B, estamos num bom caminho. 1 e 4. 1, 4. Ponto B. Já encontramos 2 pontos por ordem, como diz ali o exercício. Ponto C. 4 e 2. Ótimo! Então, a opção correta é a linha C. Vamos ver por que a linha D não é a opção correta. Nós temos aqui 6 e 5. Onde é que está o número 6 de X? 4, 5 e 6. Não tem nenhum ponto. Então, gostei da vossa participação. Vamos para o exercício número 2. Exercício número 2 diz o seguinte: considera o gráfico e indica o par ordenado que representa.
Nós temos aqui o gráfico. Vocês vão indicar, tem aqui as letras E, L, M, tem também aqui o ponto O, na origem 00, ok? Cada ponto de cor, vocês estão a ver aí de cor diferente, cor laranja, é um ponto que vocês vão indicar aqui. Qual é a coordenada do ponto H? Nós temos aqui, já dei a técnica que vocês vão fazer com uma régua, paralela, paralela, interseção no ponto H. Primeiro tem que ser número que corresponde ao eixo X, segundo tem que ser o número que corresponde ao eixo Y. Vocês vão fazer para todos os 4 pontos que nós temos aqui, indicar as suas coordenadas. Fácil esse exercício, ok? Vamos regressar em breve para fazer a correção desse exercício número 2. Vamos ver a vossa resposta. Tenho certeza que fizeram corretamente. O ponto H, onde é que tem o ponto H? Ponto H temos aqui, menos 5 no eixo X, interseção com o 3 aqui no eixo Y. Então o ponto H tem coordenada menos 5 e 3. Muito bem, menos 5 para X e 3 para o Y. Ponto O. Ponto O, eu tinha dito no início que está na origem, na interseção do eixo X e eixo Y, ali. Então o ponto O tem 0 para o X e também 0 para o Y. Aqui nós temos 0 duas vezes, tanto para o X como para o Y. Lembrem sempre disso, origem. Ponto F tem coordenada. Onde é que está o ponto F? Ponto F está aqui. Coordenada X tem o número 2 e o Y também número 2. Lembre-se que eu tinha dito aqui, nesses dois, que podemos ter um par com os mesmos números. Não tem problema. 2 e 2, 0 e 0. Ponto L. Temos aqui o ponto L. Menos 4 está aqui no eixo Y. Fazemos uma linha paralela, interseta com a linha que sai do ponto 2 de eixo X. Então, o ponto L tem coordenada 2 para X e menos 4 para o ponto ou para o eixo Y. Os outros pontos que nós não fizemos, vocês podem praticar lá em casa e fazer com mais calma, ok? Para ter certeza que vocês entenderam tudo nessa aula, vou deixar alguns exercícios para vocês praticarem em casa. Vamos para o exercício 1 de TPC. No sistema de equação, ou de equações, nós temos aqui x mais y igual a 3, x menos y igual a 1. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão verifica qual dos pares ordenados, xy igual a 2 e 1, e xy igual a 1 e 2, são soluções do sistema. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão pegar o primeiro par e vão substituir nas variáveis, tanto na primeira equação como na segunda equação. E a igualdade tem que ser verdadeira para ser solução. Ou seja, verdadeira em cima, verdadeira em baixo. Se substituírem 2 e 1 e for verdadeira em cima, verdadeira em baixo, então 2 e 1 é solução. 1 e 2, vocês vão fazer a mesma coisa. Substitui 1 no lugar de x para o segundo par ordenado e 2 no lugar de y. Se a igualdade for verdadeira
e a igualdade for verdadeira também embaixo, então 1 e 2 é solução. Ok? Vamos recordar o que nós vimos hoje na aula. Nós falamos sobre pares ordenados, vimos como formar um par ordenado e qual é o critério que deve ser para ter um par ordenado. Ok? Pratiquem essa aula em casa, façam exercício porque é uma matéria que sempre sai nos testes. Ok? Muito obrigado. Meninas e meninos, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado dessa aula. Estudem, pratiquem esse exercício que nós fizemos e, por último, fiquem com Deus.